Então, hoje eu quero falar sobre essa ótica, o Messias. Nós acabamos de ler o relato, de Mateus 1,16, que diz que Jacó gerou José, marido de Maria, e dessa Maria nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Perceba que o texto faz questão de destacar que essa mesma criança que nasceu dessa mulher chamada Maria tem o nome de Jesus, e que ele também esse mesmo Jesus é o Cristo. O nome Jesus, na nossa língua, na Bíblia, ele tem a forma do grego original, que é Jesus. Na nossa língua é Jesus, e no hebraico, Yeshua. Ambos significam, seja em grego, hebraico e português, Jesus, como nós conhecemos, todos eles significam Jeová ou Yahvé, é salvação. Ou seja, o nome Jesus, ele enfatiza que Ele próprio, Deus, é o nosso Salvador. Jesus era um nome bonito, um nome espiritual, um nome que tem esse significado. Deus é salvação, Yahvé é salvação. Então, um nome bonito, um nome espiritual, um nome importante, poderíamos dizer assim, um nome tradicional para os judeus. Várias outras pessoas, como o famoso Josué, sucessor de Moisés, que é uma variação também desse nome. Então, era um nome bonito, era um nome espiritual, era um nome importante, era um nome tradicional no contexto judaico, era um nome, mas apenas isso. Jesus era um nome humano, como o lindo nome que você tem, que seus pais te deram, ou o lindo nome que você deu aos seus filhos. Apenas um nome humano. Inclusive, por isso, muitos judeus daquela época e muitas pessoas de todas as nações hoje consideram Jesus apenas isso, um homem comum. Porque o nome Jesus era isso, um nome humano comum. No entanto, esse Jesus aqui era diferente. Esse Jesus, ele não era apenas um ser humano comum, ele também era o Messias. Ele era e ele é o Messias. Messias, que vem também das variações do termo do hebraico Mashiach, do grego Christos. Por isso o texto enfatiza que esse Jesus aqui, não confunda ele com ninguém. Esse Jesus de quem eu estou falando, que nasceu dessa mulher que era casada com José, mas foi concebido pelo Espírito Santo, ela mesmo virgem. Esse Jesus aqui é esse que deve ser chamado de o Cristo, ou o Messias, porque é isso que a palavra significa. O Messias ou Cristo significam a mesma coisa. Ambas palavras significam o ungido, ou o singular, ungido. Ao revelar, então, que esse menino, que se tornaria um homem, não seria apenas mais um dos filhos de José e Maria, que tiveram depois vários outros filhos, como qualquer casal normal, mas quando o texto revela então que esse menino, que se tornaria um homem no futuro, claro, não seria não apenas mais um dos filhos de José e Maria, mas sim o Messias, ou seja, o ungido,
Quando Deus revela isso na palavra dele, Deus conectou esse Jesus, ao dizer que ele era o Messias, esse Jesus aqui. E ainda tem gente, né, que fica cansada de ler genealogias na Bíblia, né? E eu peguei um sermão aqui há algum tempo, baseado nessa genealogia de Mateus 1. E veja quanta coisa a gente pode extrair desses textos que falam sobre genealogia. Porque quando o Senhor Deus inspirou o escritor sagrado, Mateus no caso, a registrar a genealogia desse Jesus, que não era um de tantos outros Jesus que já haviam nascido em Israel, mas esse Jesus especificamente, ao revelar que ele era o Messias, Deus conectou esse Jesus às 300 profecias do Antigo Testamento que falam e já falavam acerca do Salvador de Israel e daquele que também seria o Salvador do mundo inteiro. Então, havia um propósito nisso, porque ao dizer que esse Jesus é o Messias, Deus antecipou no passado aos profetas do Antigo Testamento 300 maneiras inconfundíveis de saber quem seria o Messias quando ele viesse ao mundo. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Porque vamos pensar juntos. Eu vou citar alguns fatos bíblicos aqui que você já sabe, só para refrescar a sua memória. Então, no Antigo Testamento, Deus, por meio dos seus profetas, ele antecipou, ele anunciou que o Messias, quando surgisse, como identificar o Messias? O Messias seria, primeiro, um descendente de Eva. Tem um monte aqui. Então todos seriam candidatos a ser o Messias. Mas Deus também antecipou que, além de descendentes de Eva, eles seriam descendentes da tribo de Judá. Já caiu todo mundo. Deus também acrescentou que, além da tribo de Judá, eles seriam descendentes da família de Davi. E já filtrou mais ainda. Deus também antecipou, revelou que ele nasceria em Belém, lá na Judéia. Nem todo israelita nasceu em Belém. Então perceba que está afunilando. Deus também, no Antigo Testamento, informou que o Messias ele entraria em Jerusalém montado num jumento, que ele seria traído por um amigo, que ele morreria como os ímpios, mas que seria enterrado como o rico, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E a gente poderia pensar assim, em vários israelitas que se enquadrariam em muitas dessas coisas. Mas aí o texto sagrado também informa no Antigo Testamento que o Messias nasceria de uma virgem e que ele ressuscitaria dos mortos. Eu não sei se vocês contaram, mas eu listei aqui apenas 10 profecias das 300 que eu falei. E nessas duas últimas que eu citei, todos os seres humanos que já existiram sobre a face da terra foram descartados, porque nenhum ser humano que já existiu ou que existe nasceu de uma virgem, e nenhum que já viveu e morreu ressuscitou dentre os mortos e continuou vivo, e vivo está para sempre. Então, todo ser humano sobre a face da terra foi descartado, menos um. E o nome dele é Jesus Cristo. Agora,
mais 290 profecias. Não vou fazer isso aqui com vocês, fique tranquilo. Imagine listar mais essas 290 que ninguém jamais conseguiu cumprir, a não ser o nosso Senhor Jesus, porque Ele é o Messias ungido, o Filho de Deus. Nós, amados, não somos burros, ao contrário do que muitos pensam por aí, veiculam por aí, mídia, etc., que pensa que o estereótipo, né, do cristão, que nós somos burros, ignorantes, uma gente que não lê, iletrada, sem cultura. Não, nós não somos burros, nem somos tolos. Nós não cremos numa possibilidade, pode ser que Jesus, não. Nós não cremos numa probabilidade do tipo assim, pode ser que sim, pode ser que não. Não! Nós sabemos bem em quem nós temos crido. Nós cremos em Jesus Cristo e Ele é o Messias, amém? Ele é o Messias, Ele é o Salvador dos pecadores desse mundo. Você pode afirmar isso com toda certeza. Só te dei um exemplo básico aqui. Por quê? Porque ninguém cumpre, ninguém cumpriu nem cumpre todas essas profecias, mas Jesus cumpriu mais de uma centena delas quando esteve aqui. E porque Ele cumpriu mais de 100 quando esteve aqui a primeira vez, fique tranquilo que as outras mais de 100, que totalizam mais de 300, serão cumpridas na vida dele, porque muitas profecias falavam da primeira vinda e outras falam da segunda vinda. Então, aproximadamente 100, 109, ele já cumpriu na sua primeira vinda. E porque Ele cumpriu todas essas profecias, você e eu podemos ter certeza de que Ele voltará e vai cumprir todas as demais. Amém? Vamos para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 1 e 2. Marcos 4, versículos 1 e 2. Todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia na sua doutrina. Veja bem, ele então se assenta e vai ensinar. E ensinar, ele vai usar um método pedagógico específico. Ele vai ensinar agora por parábolas. E aí, eu não vou ler aqui especificamente os versículos, mas nós vamos passar aqui por alguns fatos que o Senhor realiza no capítulo 4 de Marcos, que a gente começou a ler, e no capítulo 5, porque nesses dois capítulos, Marcos 4 e 5, da palavra de Deus, nós temos o Messias, que a gente já viu claramente, já provou claramente que é Jesus o Messias. Amém? Alguém tem dúvida? Nesses dois capítulos, 4 e 5, nós temos o que então? Nós temos o Messias ensinando e depois provando quem ele é. No capítulo 4, que a gente iniciou aqui, o Messias ele ensina quem ele era, contando 4 parábolas. Primeiro, a parábola do semeador. Ele ensina sobre a necessidade da palavra de Deus frutificar nos corações. Depois ele conta a parábola da candeia, ensinando sobre o dever de testemunhar da palavra de Deus, que é a luz para o céu. Depois ele conta uma terceira parábola, que é a parábola da semente. Com ela ele quer ensinar que o avanço da mensagem
do reino de Deus no mundo. E por fim ele conta a parábola do grão de mostarda, e com ela ele quer ensinar sobre a falsificação da mensagem do reino de Deus. Aí, no versículo 35, aqui de Marcos 4, a palavra diz assim, o Senhor disse assim, porquanto qualquer que fizer, no versículo 35, Marcos 4, 35, ele diz então, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Então o que aconteceu aqui? Ele contou, você viu ali, a gente leu, que ele se assentou no barco e começou a contar parábolas ali na beira da praia, ensinar o povo. Ele conta 4 parábolas, faz o ensinamento dele. Quando termina, no 35, já tinha passado um bom tempo. Então, você acha que o pastor às vezes alonga um pouquinho o sermão, Jesus alongava também, né? Então passou um bom tempo, sendo já tarde, ele diz, passemos para o outro lado, ou seja, ele conclui o seu ensino. Aí a partir desse ponto, do versículo 36 até todo o capítulo 5, o Messias agora, que ele já ensinou por meio das parábolas, o Messias agora ele vai provar quem ele é. Primeiro ele ensinou quem ele é. Agora ele vai provar. Como? Realizando 4 milagres. Ele conta 4 parábolas, em seguida ele vai para a ação. E ele vai realizar 4 milagres especificamente, intencionalmente, para provar que ele era o Messias. O primeiro desses milagres está no texto também, você se lembra, só vou te recordar, é quando ele repreende a tempestade. Você se lembra, eles entram no barco, de repente vem uma tempestade incomum sobre eles. E Jesus prova, então, nesse episódio, quando os discípulos ficam atemorizados, e nunca é demais lembrar, também já preguei sobre isso aqui, especificamente sobre esse episódio. Nunca é demais lembrar que os apóstolos não eram leprosos, eles eram pescadores, a maioria deles. O que significa? Eles estavam totalmente acostumados com o mar. Um pescador não se assusta com qualquer coisa no mar, certo? Então, os apóstolos, eles ficaram com medo porque aquela tempestade não era comum, não era normal, ok? Mas o Senhor vem então e repreende. Com a fala ele repreende aquela tempestade. E ali Jesus prova que é o Messias, provando que ele é o Messias. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre a natureza, sobre a criação. Ele repreende, aí a tempestade se acalma, o mar se acalma e a bonança se estabelece. Ele prova, eu sou o Messias, porque eu mando, eu tenho autoridade sobre toda a natureza, sobre toda a criação, e só o Messias teria esse poder. Mas ele está nesse barco indo para um lugar, e quando eles chegam lá, tem 2 endemoniados num lugar chamado Gadara ou Gerasa, e um deles, Marcos aqui frisa um deles que veio ao encontro de Jesus. Mas os outros evangelistas atestam que na verdade eram 2. Não há contradição alguma aqui. Então, um deles, ele vem endemoniado e arrebenta as correntes, ele estava numa situação deplorável, assassinato. E aquele homem possesso por milhares de demônios, ele vem até Jesus. E você se lembra do episódio? Jesus repreende os demônios e expulsa eles vão para lá nos porcos e lançam os porcos do precipício e que acabam morrendo. Mas qual é a questão aqui? Jesus está provando que ele é o Messias, porque ele também tem autoridade sobre o mundo dos espíritos. No mar ele provou que ele é o Messias porque ele tem
autoridade sobre a natureza criada. Ao libertar o endemoniado de uma legião de demônios, milhares e milhares de demônios. Não sei se quantos de vocês já viram um endemoniado na sua frente, né? Então, assim, milhares e milhares de demônios possuindo aquele homem. Jesus repreende aqueles demônios, inclusive que pedem permissão a ele. Não, deixa a gente. E ele dá autorização e eles vão. Ou seja, Jesus está provando que ele é o Messias, porque ele tem autoridade sobre o reino espiritual, sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos. A narrativa segue e Jesus agora está no meio de uma multidão, num alvoroço, né? E uma mulher acometida durante muito tempo, né, na sua vida, muitos anos da sua vida, por uma hemorragia, ela toca suavemente no Senhor e ela fica curada, milagrosamente. E você se lembra do episódio? Jesus pergunta quem me tocou, os discípulos: Senhor, um monte de gente aqui. Ele fala: não, alguém me tocou diferente, foi o toque de fé, saiu virtude. E a mulher se revela. Jesus abençoa aquela mulher que já havia sido curada por ele. Com esse milagre da mulher, perceba, Jesus está provando que é o Messias, porque ele tem autoridade sobre enfermidades físicas e também emocionais, porque qualquer um de nós padecer de uma enfermidade física por 12 anos, fica enfermo emocionalmente também. Ou como você acha que está o psicológico dessa mulher? 12 anos com essa hemorragia. O outro evangelista enfatiza que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha e nenhum médico pode dar solução para ela. Como é que a gente se sente quando a gente vai no médico e o diagnóstico é ruim? Do tipo: olha, isso não tem cura. E o problema continua. Você vai no outro, gasta dinheiro, o médico fala: não tem cura. Você vai no outro, gasta dinheiro, não tem cura. Até que você vai em tudo quanto é médico, gasta todo o seu dinheiro e todos eles falam a mesma coisa: não sei o que você tem, não tem cura. Seu psicológico ficaria bem? Foi bom ou mal? Acho que bem mal, né? Então, quando ele cura aquela mulher, ele cura o físico, a hemorragia física dela, mas ele também cura as emoções dela, ele cura a alma dela também, que estava tão doente quanto o corpo físico naquela altura, depois de 12 anos padecendo dessa enfermidade. E com isso, ele já provou então que é o Messias, porque tem autoridade sobre a natureza, porque tem autoridade sobre o mundo espiritual, porque tem autoridade sobre enfermidades físicas e emocionais do ser humano. Mas Satanás não se entrega facilmente, e nem as pessoas que vivem sob influência dele. Um incrédulo a essa altura, de tudo que eu já falei, incrédulo é aquele que não crê, tá? Não é ofensa a ninguém. Um incrédulo poderia questionar assim: esse pastor aí está falando isso, mas a tempestade que passou foi apenas uma coincidência. Quantas vezes aí dá uma tempestade e de repente o tempo muda de novo? Foi só uma coincidência que naquela ocasião aconteceu isso, até porque é uma comprovação geográfica, topográfica naquela região de formação, um histórico de formação de tempestades ali muito rapidamente, devido às condições geográficas daquele local, lá na Galileia. Então aquele dia foi uma coincidência, foi mais uma dessas tempestades, se formou rapidamente e se dissipou. O incrédulo poderia dizer também que o endemoniado, ele viveu, nessa época, muitos anos atrás,
Ou seja, não existia na época tratamento psiquiátrico. Que esse endemoniado aqui, hoje, em 2025, o problema dele poderia ser resolvido por um psiquiatra, talvez. Muitas vezes, abre um parênteses aqui, muitas vezes tem se confundido nos nossos dias. Tanto. Existem problemas psiquiátricos, vamos dizer assim, e existem problemas espirituais. No tempo que nós vivemos, um tempo de muita confusão, de muita mistura, de tudo, também há muita confusão na cabeça das pessoas sobre o que é psiquiátrico e o que é espiritual. E não raramente as pessoas confundem coisas espirituais com questões psiquiátricas e confundem questões psiquiátricas ou psicológicas com questões espirituais. O meu conselho para você é prudência, de não ignorar, porque ambos os tipos de problemas existem. Então não descarte nenhum deles e sempre busque o direcionamento de Deus, porque às vezes o que se acredita ser um problema espiritual é um problema emocional, vamos dizer assim. Mas às vezes o que se acredita ser um problema emocional é na verdade um problema espiritual. Tem isso também. Então, como saber? Palavra de Deus, oração, direção de Deus, e aí Deus vai te dar o discernimento, certo? Então, alguém poderia dizer isso sobre esse endemoniado? Não, isso aí não era endemoniado, que antigamente as pessoas criam que a pessoa que tinha problemas mentais era o demônio, porque eles não tinham medicina, eles eram um povo, como é que fala, sem cultura, eles eram um povo, como eles podem falar, primitivo. Eles eram um povo primitivo, sim, esse mesmo povo primitivo que construiu coisas que duram até os nossos dias e que nós até hoje não descobrimos como eles construíram essas coisas. E eles que são os primitivos. Mas vamos lá. Alguém poderia dizer isso? Alguém poderia dizer, um incrédulo também, dizer que a mulher com hemorragia, na verdade, precisava de um bom ginecologista que resolveria o problema dela nos dias de hoje facilmente. Só que, lembra que eu falei, Jesus contou 4 parábolas e saiu para realizar quanto? 4 milagres. Mas só listei, só lembrei de 3 até agora: da tempestade, do endemoniado e da mulher com hemorragia. Só que quando a mulher com hemorragia foi curada, ele estava indo para um lugar. Você se lembra? Ele estava indo para a casa de um homem chamado Jairo. Por quê? Porque a filha de Jairo havia o quê? Morrido. Havia morrido. Então, ainda que as vozes da incredulidade pudessem questionar a tempestade, o milagre na tempestade, como se fosse uma coincidência, o endemoniado como se fosse apenas um problema mental, e a mulher como se fosse um problema apenas ginecológico. A pergunta que eu faço é: e a filha de Jairo? Porque ninguém até hoje, nem antes nem depois de Jesus Cristo, conseguiu vencer a morte. E é por isso que Jesus é o Messias ungido por Deus. É por isso que Jesus, ele é o único que pode salvar a humanidade. E esse 4º milagre, então, maravilhoso, lembra que eu falei, ele ensinou palavras, obras,
seguir palavras e obras, fé e obras. Ele ensinou 4 parábolas e saiu realizando, operando 4 milagres. E nesse 4º milagre da ressurreição da menina, Jesus ele prova que ele tem autoridade até mesmo sobre a morte, porque ele reviveu dos mortos, ele mesmo morreu, ele ressuscitou ao 3º dia, e por isso somente o Messias pode dar a vida eterna, porque ele ressuscitou, ele próprio. Você sabe que ele ressuscitou, a menina lá, ele ressuscitou também. Mas, além disso, depois, sendo crucificado, ele morreu. Mas ele reviveu dentre os mortos ao 3º dia. E nós sabemos que ele está vivo até hoje. E porque ele é o único que fez isso, ninguém nem antes nem depois dele fez algo nem parecido com isso, nem algo, não chega nem perto disso. Por isso nós temos a certeza de que Jesus Cristo é o Messias, não só o nosso, não só da nossa igreja, mas de todos aqueles ao redor da terra que creem na sua pessoa, que creem no seu nome. Problemas físicos, amados, problemas espirituais, problemas emocionais, ou todos eles juntos, não importa. O Messias tem salvação para você hoje. Feche os olhos, eu quero orar com você. Senhor, Jesus, Tu és o Messias, Tu és o ungido de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Tu és o próprio Deus encarnado, aquele a quem um dia nós haveremos de ver face a face. Mas porque Tu estás vivo, nós podemos perceber, sentir, como em todos os cultos, neste lugar, a Tua presença santa e gloriosa em nosso meio. E nós nos sentimos honrados por isso, porque ter o Rei dos Reis entre nós é motivo de muita alegria para todos nós. E nós reconhecemos, como disse Pedro, Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. Nós reconhecemos que não há nenhuma outra pessoa, nenhum outro intercessor entre Deus e homens. Não há nenhum outro nome que possa salvar o homem pecador da miséria dos seus próprios pecados e da condenação eterna ao inferno, a não ser o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. E é esse Jesus nós pregaremos até o dia da vinda dele para nos buscar. Por isso, Senhor, nós te louvamos, por isso nós te agradecemos. Longe de todos nós esteja, por um segundo sequer, duvidar de quem Tu és, duvidar da Tua gloriosa obra em nossas vidas, que é a salvação, duvidar que o Senhor um dia voltará para nos buscar, que possamos manter a nossa fé firmada, enraizada em Jesus Cristo, que é o nosso firme fundamento, é a pedra angular, a pedra de esquina de tudo aquilo que nós temos construído, de tudo que temos edificado, de tudo que nós temos feito.
quer na nossa vida pessoal, quer na nossa caminhada cristã. Por isso, Senhor, te rendemos glórias, honra e louvor, porque estamos mais uma vez prestes a participar da tua mesa, e isso é uma demonstração de como o Senhor é bom, misericordioso. Afinal, quem seria o homem ou a mulher dignos de assentar-se à mesa do Rei dos Reis? Por isso reconhecemos a nossa pequenez, no pó e na cinza, humilhados pelos nossos próprios pecados no espelho, que só podemos nos achegar ao Senhor por meio da tua graça, por meio da tua bondade, das tuas misericórdias que nos alcançam todos os dias e que nos permitem viver um dia a mais. Senhor, perdoa nossos pecados. Perdoa, Deus, porque muitas vezes vivemos de maneira que não coaduna com o Deus que nós servimos. Tende misericórdia de nós, teu povo. Nós somos teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Limpa, Senhor, purifica-nos, santifica-nos, para que estejamos com as nossas vestes brancas, alvas como a neve, naquele dia glorioso em que encontraremos com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter vindo a esse mundo, por ter completado a boa obra, cumprido a tua obra naquela cruz do Calvário.